Avivamento não é a tampa da panela voando, mas é o fundo caindo. Tema novo começando com muito fogo. Se ajeita na cadeira, prepara o seu quissuco e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Olá, galera paroleira, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta mais uma vez ao nosso canal Os Paroleiros para mais uma roda de conversa inédita, conversa de número 190. Meninos, já estamos abrindo aqui a contagem regressiva para o final da quarta temporada e nós vamos encerrar a nossa quarta temporada com esse tema, que é um tema que particularmente muitos de nós gostamos de falar, aliás, um tema esse sugerido pelo nosso 04, que inclusive por isso que ele não está aqui hoje. Ele falou assim, não importa o que vocês falem, eu vou concordar com tudo que vocês disserem no final da parola, e semana que vem eu venho consertando tudo aquilo que vocês falaram que eu não gosto. Então, 04, estamos aqui começando firme e forte o seu tema avivamento. E aí, mente brilhante, com a sua linda camisa off-white, rosé. Tudo bem com você? Exatamente. Ótimo, estou maravilhosamente bem. Obrigado por estar de novo entre nós. Estávamos já com saudades de você. Aham, o making off fala direitinho isso. Tô sabendo. Principalmente que me assistiu a última parola na nossa abertura. E aí, oráculo, tudo bem aí com o presidente Prudente City? Tamo indo, Tutucô. E assim, maravilhado com a legitimidade do Wilson. Cada vez eu fico mais maravilhado. Hoje ele tá de roupa de estrogonofe, né? Essa mistura de creme de leite com ketchup, com um pouco de carne em cima. Tá aí, ó, estrogonofe perfeito essa camiseta. Eu tenho a impressão que ele já tá de pijama, mas fica aqui só entre nós, né? Não precisa ficar espalhando. Na verdade, não. Na verdade, vocês estão falando coisas que não sabem. Na verdade, eu estou no estilo Pablo Marçal, para quem pagou R$5.000 para jantar por mim. Bom, meninos, vamos falar um pouquinho então sobre avivamento. Aliás, esse tema é um tema que nós já abordamos lá no comecinho do nosso canal em 2020. Se eu não estou enganado, parola de número 18, mas no final desse vídeo aqui eu vou deixar esse destaque para você. Mas a ideia aqui, ao longo das próximas 3 semanas, a gente fazer um bate-papo bem bacana sobre avivamentos. Muito tem se falado sobre isso, muitos vídeos na internet falando este é o último avivamento, ou esta é a terceira onda, canções estão sendo cantadas nas igrejas, como essa é a terceira onda. E eu não quero aqui, a gente não vai, obviamente, aprofundar nessas definições, se é a primeira, a segunda, a terceira, se é onda, se é marola, se a gente surfa, se pega jacaré, né? Ou se a gente dorme, a onda leva, sei lá como é que nós vamos fazer isso. Mas ao longo da história a gente vê alguns movimentos, e aí a gente pode chamar de avivamentos ou de despertamentos, né? Ao longo da história, homens sendo levantados em vários lugares do mundo com grandes ênfases. E a gente aqui tem um mesmo berço, todos nós aqui temos um berço wesleyano, então a gente tem uma referência muito forte no que diz respeito ao avivamento de Wesley, mas a gente sabe que o Wesley não era um peixinho sozinho no aquário nessa época, existiam outros homens, outros personagens nessa história, e a gente sabe muito bem que Wesley foi muito influenciado pelo movimento moraviano, que é anterior a Wesley. Enfim, podemos falar que isso começa tudo lá com John Hus, em 1815. Se você não está habituado com esses nomes, depois dá uma digitada no Google aí, pergunta lá, John Hus, Lutero, John Wesley, George Whitefield, esses nomes que nós vamos estar citando aqui ao longo dessa parola. Se a gente fosse fazer uma biografia de cada um deles, seria umas 20 parolas só para isso. Mas depois você que está mais curioso pode pesquisar aqui no Google e ter algumas informações. Mas, Paulinho, para a gente dar um start aqui, a gente estava conversando em off sobre os sinais
que a gente encontra no mundo que precedem sempre os grandes avivamentos. Eu lembro que lá na Parábola 18, eu brinquei com o convidado nosso na época, o pastor Oca, aqui da Vida Plena, a igreja que eu congrego, e eu disse a seguinte coisa: avivamento sempre acontece sobre algo que está morto, né? É mais ou menos isso? É necessário sempre um cenário dos tempos de Noé para que aconteça avivamentos? Arthur, o panorama, geralmente sim, é o panorama de morte. Você usou uma palavra que, se você não tivesse colocado, eu ia trazê-la para a mesa, mas você já fez isso antes de mim. Foi a palavra sinais, né? E automaticamente a palavra sinais, ao menos a mim, ela remete àquilo que é registrado lá em Marcos, no capítulo de número 16, ali no versículo 17, quando a palavra diz assim, ó: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, né? Jesus falando. Se a gente olhar um pouco antes, lá pelo versículo 9, a palavra diz que Jesus havia ressuscitado pela manhã, né? E aí, no primeiro dia da semana, veio Maria Madalena e procurou ele no sepulcro e tal. Então, há um ambiente de morte precedendo uma mensagem de vida, precedendo uma mensagem de sinais, né? E os avivamentos que a gente vê na história, como você bem disse, a gente não vai ficar fazendo biografias dos avivalistas, no entanto, dando uma olhada nos sinais que antecederam as ações tremendas que foram feitas no decorrer desses avivamentos. Se nós olharmos a realidade destes avivamentos, nós vamos perceber, de fato, uma realidade de morte, e uma morte que não é para outros, senão para os cristãos. O avivamento, o primeiro avivamento, né, o avivamento que foi o derramamento do Espírito Santo, ele foi prenunciado por Jesus, tendo por pressuposto fundamental a própria morte. Você lembra aquele bate-papo de Jesus com os discípulos, e Pedro tira Jesus do meio dos discípulos para tentar dar uma bronca em Jesus, porque Jesus estava dizendo: convém que eu vá para que eu libere o Espírito Santo. Era como se Jesus dissesse o seguinte: olha, para que vocês ganhem vida e sejam um corpo vivo, né, para que vocês sejam igreja autorizada, ou seja, revestida de autoridade, é necessário que antes haja uma morte. Essa morte é a minha. Jesus deixou isso claro. E esse reconhecimento, essa lida com a morte, não era, assim como não é até os nossos dias, comum, né? Nós não somos amigos da morte. A palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano, versículo 39, que a morte é o último inimigo a ser vencido. A palavra identifica a morte como nossa inimiga, por isso a gente não lida bem com ela, né? E ali Pedro não lida bem com a notícia de que Cristo morreria. E aí Pedro puxa Jesus de lado, dizendo assim: esse discurso teu não é legal, para de falar disso, né? E Jesus pega Pedro, devolve no meio da rodinha e dá uma bronca em Pedro, e dá uma reda de Satanás em Pedro no meio dos amiguinhos. A coisa fica esquisita para Pedro ali, né? Porque Jesus está falando de um pressuposto essencial, fundamental, para que o Espírito Santo fosse derramado. Se não fosse daquele jeito, Jesus havia deixado claro, se não fosse daquele jeito, não haveria o derramar do Espírito. Mais tarde, o que nós vemos se repetir na história é exatamente isso. O corpo de Cristo, a igreja, desligando-se, a igreja negligenciando o seu poder, a igreja negligenciando a busca, a igreja negligenciando as disciplinas espirituais, ou seja, a igreja entrando em uma condição de morte, em uma condição de inércia, e dentro destes movimentos de inércia, alguns remanescentes se levantando. E quando estes remanescentes se levantam, há uma resposta da parte do Senhor, né? Há um derramar da parte do Senhor, há um reacender das chamas da parte do Senhor, e a isso a gente tem atribuído, né, no decorrer da história, o nome de avivamento, ou como alguns dizem, os reavivamentos, tornar a vida, as ressurreições da igreja,
né? A igreja voltando à sua vida, voltando à sua atividade, voltando a ser um organismo, ou seja, funcionar de maneira orgânica, funcionar de maneira natural. Isso nós vemos no decorrer da história. Então, sim, eu creio que o avivamento ele tem por berço um ambiente de morte, ele tem por berço um ambiente de desvirtuamento teológico, de desvirtuamento bíblico, né? Isso é o palco que antecede, que precede o levantar de alguns que vão dizer não é para ser desse jeito, não é para ser frio, não é para ser inerte, não é para ser sem poder. E a partir destes inconformados, a vida volta. A partir destes inconformados, o poder volta, né? E quando o poder volta, ele volta trazendo, credenciando pessoas para, mais uma vez, funcionarem na autoridade, né, no poder e na dispensação do Espírito Santo. A isso a gente atribui essa nomenclatura de avivamento. Eu vou divergir do nobre colega, até porque estou me sentindo numa tribuna hoje, com tamanha eloquência. Até porque para não perder o costume, né? Para não perder o costume. Exatamente. Até para fazer um recordatório para você que nos assiste, para você que nos ouve. Se você for na primeira parola, nós fizemos um combinado, né? Nós juramos, né? Cuspimos na mão, cortamos a mão, não demos as mãos, que nós não falaríamos palavras difíceis. Mas o nosso digníssimo oráculo, ele não consegue... Não tem nada difícil. Não, você falou pressuposto, prerrogativa, prestígio, tudo para cumprir. Então, eu não sei o que acontece, mas tudo bem. E olha que eu que sou o advogado aqui, né? Data vênia. Mas tudo. Data máxima vênia. Mas, falando sério aqui, João, capítulo 16, vai dizer que o Espírito Santo, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? E nesses últimos tempos, eu tenho refletido muito, até lido bastante a respeito do ministério do Espírito Santo. E algo tem me chamado muito a atenção, porque quando nós falamos sobre avivamento, o avivamento é fato, que a palavra vai dizer que somente aquele que é nascido do Espírito, ele é apto a receber o batismo no Espírito Santo, né? Mas eu quero falar então da primeira parte, não do batismo no Espírito Santo, senão daquilo que é o novo nascimento. O que é o avivamento? O avivamento, ele é o ministério do Espírito Santo, tocando na vida de pessoas, convencendo no pecado, da justiça e do juízo, de forma que aqueles que estavam mortos. E a palavra fala que o pecado, ele entrou pelo Adão. Ficou meio estranho eu falando assim, porque parece que eu falei pelo Adão, mas eu falei pelo Adão, né? Lembrando você, Jordã, que um dia nós queremos você aqui, que falava Eva e Adão, e nós falávamos para ele, por favor, não fale rápido, mude a ordem, fica melhor. Mas ele entrou por Adão, ficou melhor assim. E se bem que Adão estava pelado no Éden, então tá tudo certo esse trocadilho aí, peladão. E o pecado entra por ele, e é através de Jesus... Olha a construção doutrinária que ele está fazendo, e ele fala que eu que fico dificultando a coisa. Mas eu não falei nenhuma palavra difícil aqui. Aposto que quem está nos ouvindo, nos assistindo, está rindo e falando, rapaz, que forma leve de falar a respeito do avivamento. E aí, de fato, aí, engatando no que você falou, Paulinho, Jesus, ele é pré-anunciado que através da sua morte, em João capítulo 14, ele diz, olha, é necessário que eu vá para que o outro venha, né? E é o Espírito Santo quem vem tocando na vida das pessoas e trazendo um nível de despertamento em relação à vida pecaminosa. Então, o Espírito Santo é aquele, e o Espírito Santo é uma pessoa, não é um ente, não é uma áurea, não é uma força magnética, né? Não é uma energia, como alguns querem dizer, mas é uma pessoa
E a palavra diz que ele veio habitar dentro de nós. Então, a partir do momento que João, capítulo 16, vai dizer que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu posso dizer, lógico que o ministério do Espírito Santo é muito mais amplo, mas eu quero, nesse momento, até ser bem simplista, mas eu quero resumir o ministério dele, do Espírito Santo, em 3 pilares, que é convencer do pecado, e somente o Espírito Santo é capaz de nos levar a esse nível de arrependimento. Isso não significa dizer, e nós já falamos sobre isso aqui, nós não estamos falando a respeito de uma graça irresistível, não é isso que nós estamos falando, né? Porque Deus, ele é tão bom, e eu amo essa frase do Edson Teixeira, Deus é tão bom, é tão bom, é tão bom, que ele escolhe até se você quer ir para o inferno. Então, é uma escolha sua. Ele nos convence também do juízo, né? E eu sei que nós vamos falar sobre Jonathan Edwards, sobre uma das pregações que, para mim, é a mais emblemática dele, que fala pecador na mão de um Deus irado, onde as pessoas estavam ali no momento da pregação, segurando nos pilares, nos bancos, porque se sentiram sendo tragadas pelo inferno. Mas ele também nos convence da justiça, né? Daquilo que Cristo ele fez por nós na cruz. Então, quando nós vamos falar sobre avivamento, nós vamos ver na trajetória, desde o momento em que, ao derramar do Espírito Santo, quando Pedro ele é questionado, o que faremos agora? E a resposta dele é uma só, arrependa. Então, veja que o fluir das águas do Espírito convencendo o pecador de que ele deve se arrepender. E o arrependimento, ele é, usando a palavra, como o Paulinho disse, o precursor daquilo que vai impulsionar a pessoa ao arrependimento. Só é o Espírito Santo que é capaz de fazer isso. Então, eu reputo que qualquer avivamento, ele precede um derramar do Espírito. E a palavra fala lá em João, em Isaías capítulo 32, em Joel capítulo 2, Isaías 43, se eu não me engano, Isaías 50 também, se eu não me engano, a direção aqui, Jeremias, ele vai falar em Zacarias, ele vai falar em tantos outros textos sobre profecias dizendo sobre o derramar do Espírito sobre a carne, para trazer um avivamento para a obra que foi perdida lá em Gênesis, capítulo 6, no verso 3, quando o Espírito Santo foi retirado. Né? Eu gosto desse texto de Gênesis porque é como se Deus estivesse falando, rapaz, vocês conseguiram chegar num limite de iniquidade que não dá para ficar mais aqui, não. Então, eu estou tirando meu espírito. E a palavra diz que no final dos tempos, Jesus ele voltaria como nos tempos de Noé. E eu tenho me assustado muito, porque eu estou vendo um nível de iniquidade atingindo patamares. E dessa vez o Espírito Santo ele não vai ser retirado, mas a igreja vai ser retirada com o Espírito Santo. É muito forte isso, né? É muito forte. Vocês sabem que eu abri hoje a parola com uma frase que ela não é minha, é uma frase que eu escutei a primeira vez do apóstolo Luiz Hermínio Mevan, aqui de Itajaí. E a primeira vez que eu escutei essa frase, eu fiquei extremamente assim impactado e pensativo. Eu tinha acabado de me mudar aqui para Curitiba e não conhecia o Luiz Hermínio. E quando ele fala que avivamento não é a tampa da panela subindo, mas é o fundo caindo, ele chama atenção para cada um de nós de que avivamento é muito menos sobre manifestações externas e muito mais sobre transformações internas. Eu quero dizer com isso, se algo só te anima, te deixa animado, te deixa feliz, isso não é avivamento, é qualquer coisa menos avivamento. Avivamento é algo, como o Wilsinho falou, é algo que nos transporta para uma consciência da presença do Espírito Santo nas nossas vidas.
O grande despertamento nada mais é do que trazer a nossa realidade de volta, a consciência de que o Espírito Santo não é só uma força, como o Wilsinho falou, né? Aliás, queria mandar um abraço para a Áurea. Eu não sei quem é a Áurea, o Wilsinho falou da Áurea aí. Abraço, Áurea, tudo de bom, Deus abençoe. Mas... Ela é amiga da Vânia. Ela é amiga da Vânia. Ok. Ah, tá. Então, eu entendo assim, que tem muito mais a ver com uma mudança de fundamentos, um deslocamento de fundamentos. Quando a gente vê em todos os grandes movimentos de avivamento, a gente não vê necessariamente uma nova linha teológica, uma nova revelação da parte dos céus, nada mais isso. Isso não é o fato. Todo grande reavivamento, ele aponta de volta para as Escrituras. Ele aponta de volta para aquilo que deveria ter sido desde o princípio, e aí o ser humano vai, por intermédio dos seus conchavos, vai negociando, vai abrindo mão, vai relativizando. Os grandes avivalistas nada mais fizeram do que se levantar e mostrar quais eram as estacas antigas. Olha, gente, isso aqui quando foi colocado, a estaca estava naquele lugar ali, ó. Olha quão distante nós estamos da estaca original, ou seja, daquilo que a palavra realmente estava querendo nos dizer, nos revelar, nos mostrar. Então é claro que, como o Paulinho falou no começo, né, a questão dos sinais, é claro que existem sinais miraculosos, é óbvio que existem em muitos momentos reações pirotécnicas, vamos dizer assim, mas quando eu vejo esses primeiros grandes avivalistas, eu não vejo um show de pirotecnia. Eu vejo um cara abrindo a palavra, lendo a palavra, e as pessoas se contorcendo no chão porque a palavra está entrando no âmago delas assim, que nem uma espada afiada mesmo, sabe? Então, para mim, avivamento tem muito menos a ver com manifestações externas e muito mais a ver com transformações internas. Todo avivamento passa por transformações internas impactantes e importantes. É isso que a gente não pode abrir mão. E aí a gente vai vendo ao longo da história, né, Paulinho? Uma coisa que você falou quando você começou a puxar o contexto um pouco mais histórico dos avivamentos, eu vejo muito isso, né? Um mundo independente da sua época, da sua década, do seu século, um mundo talvez muito mais preocupado com a aparência das coisas ou do que de fato elas realmente são, né? Vivendo uma vida esteticamente até confortável, feliz, mas muito longe do que as escrituras querem mostrar de verdade. Vocês querem complementar mais alguma coisa, meninos? Agora é a hora para a gente fechar esse primeiro bloco aqui. Você falando, Arthur, eu acabei agora há pouco de pregar numa live falando acerca do fundamento do avivamento ou de melhor dizendo, um dos ingredientes fundamentais do avivamento. Nós voltarmos a crer no caráter do Senhor. Voltarmos a crer no caráter do Senhor. Naquilo que o Senhor disse que Ele seria, ou que Ele é, e que nós seríamos, como igreja, como discípulos, como discípulas. A partir do momento que existe esse alinhamento, eu creio que o restante é uma consequência. Né? A partir do momento que a intenção de alinhamento, né, em sermos o que o Senhor disse que nós seríamos, em vivermos o que o Senhor disse que nós viveríamos, e a gente se colocar na condição de provocadores disso, né, através da nossa parcela de responsabilidade, o restante flui. O restante flui. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O rio, ele não flui gemendo. O rio, ele simplesmente flui porque tem uma fonte enchendo ele de água o tempo todo. Né? Essa religação, este ajuntamento, esse alinhamento com o Senhor
leva-nos de volta à fonte. E se eu estou na fonte, obrigatoriamente eu estou fluindo. Né? Obrigatoriamente o evangelismo flui, o discipulado flui, aquilo que Jesus disse que eu seria, continua fluindo se eu não estou duvidando do caráter dele, mais do que isso, estou provocando esse caráter. Então, enquanto você falava, eu lembrava disso. Né? O avivamento ele tem por um dos ingredientes elementares e essenciais nós voltarmos a crer no caráter do Senhor, naquilo que ele disse que nós seríamos e naquilo que ele disse que nós faríamos. Muito bom, então com isso nós fechamos este primeiro vídeo da Parola de número 190, a primeira dentro do novo tema Avivamento. Se você está gostando desse conteúdo, faz o seguinte, deixa o seu joinha aqui, porque é a forma que o YouTube começa a recomendar esse conteúdo para outras pessoas. Não guarde isso só para você, compartilha, meu querido, minha querida, faça com que esse conteúdo chegue a lugares que a gente nem imagina, porque aqueles que a gente imagina, a gente vai atrás lá. Se você gostou desse material, já sabe, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, no Facebook e nas maiores plataformas de podcast da internet. A gente se vê no segundo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.